Olá, queridos, graça e paz. Gostaria de refletir com você um texto da palavra de Deus. Se encontra aqui em Marcos, capítulo de número 6. O versículo vai ser o de número 45. Nos diz assim, a partir do 45. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem num barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia então a multidão. E tendo despedido a multidão, então ele subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava em terra sozinho. E ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse então um fantasma e eles gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo, ou não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles então ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam ainda endurecidos. Depois de atravessar o mar, chegou a Genezaré, e ali então ele amarrou o barco. Essa história, o resumo dessa história, tem algumas lições para o meu coração, algumas lições para o teu coração. Eu quero abordar aqui com vocês, olhando para esse texto. E a gente observa que uma das coisas que tem como parte central desse texto está envolvido no que diz respeito ao vento. A Bíblia diz que o vento era contrário. Um pouco antes, a gente vai fazer observação no texto, vai ver a narrativa, que Jesus estava com o povo. E mais uma daquela fase, mais um daqueles momentos de estar com o povo, de abençoar o povo. E chega o final da tarde e ele despede aos discípulos, no sentido de dizer para eles, vai à frente, entram no barco e vão para o outro lado e a gente se encontra. Pode ir que eu vou despedir aqui da multidão. E os discípulos, eles obedecem o Senhor. Eles entram no barco e vão rumo ao outro lado, ali o território, de Genezaré. Enquanto isso, Jesus vai se despedindo da multidão. E em seguida, Jesus vai ao monte, vai orar, vai ter aquele tempo singular, particular com o Pai. Enquanto isso, os discípulos estão lá. O texto, ele nos mostra aqui, que o texto está dizendo o seguinte, que os discípulos estavam em agonia, em alto mar, E o versículo 48 diz que Jesus está vendo a dificuldade dos discípulos lá no mar, lá no meio do mar. Na verdade era um grande lago, mas chamava-se de mar, E vendo-o em dificuldades ali ao mar, a remar, porque o vento, diz o texto, lhes era contrário. Aqui em Marcos diz que o vento era contrário, era um vento forte. Quando nós olhamos a palavra de Deus, em João capítulo 6, que vai narrar praticamente a mesma história, João vai fazer também esta observação do fato, do que havia acontecido.
Mas o versículo de número 18, João 6, entre o 16 ao 24, versículo 18, diz que soprava um vento forte, né? E as águas, elas estavam assim agitadas porque o vento era forte. Quando você vai para Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao 36, o versículo 24 vai dizer que fustigava, eles estavam sendo fustigados pelas ondas, os discípulos estavam sendo fustigados pelas ondas. Esta palavra, fustigado, né, significa maltratado, surrado, né? E isso é o que está acontecendo ali justamente naquele momento. Os discípulos estavam dentro de uma situação onde o vento forte se levanta e chacoalha o barco, né? As ondas, o temporal chacoalha. E eles ficam como que ali, na verdade, sem saber o que fazer. Eles já estavam em uma distância entre 5 a 6 quilômetros da margem do mar, da margem daquele rio. Ou seja, estavam em uma distância considerável. Isso já era madrugada. E Jesus ainda estava no monte, em oração. O texto, a gente pode extrair desse texto, pelo menos aqui, 2 lições. A primeira lição é que eles queriam chegar no outro lado, né? Queriam chegar no outro lado, queriam chegar ao seu destino. E quantos de nós focamos isso na nossa vida? Chegar ao nosso projeto, chegar ao nosso destino, chegar àquilo que nós sonhamos, ou projetamos, ou imaginamos. Mas ventos contrários se torna empecilho para que essas coisas, ou para que esses sonhos, ou para que esses projetos, aquilo que tanto almejamos, aconteçam, ou possam retardar esses sonhos, ou até impedir de que isso aconteça de fato. Ventos contrários, talvez você esteja enfrentando esse momento, está vivendo essa situação chamada ventos contrários. Vento contrário na família, vento contrário no casamento, vento contrário na saúde, na empresa. Alguma área da sua vida talvez esteja sendo envolvido por esta questão que, de uma maneira alegórica, nós chamamos de vento contrário. O que os discípulos estavam vivendo era uma realidade, era um fato. O vento contrário estava dificultando a continuidade deles. O que eles almejavam é ir para onde Jesus mandou, ir para o outro lado, que o Senhor ia depois. Mas infelizmente eles estão envolvidos em uma situação que gera pavor, que retarda a viagem, que se torna um bloqueio, um empecilho naquela viagem. Vento contrário. Vento contrário são situações que envolvem a nossa vida, são tempestades, são situações e diagnósticos que chegam muitas vezes para a nossa vida e que nós não estamos programados, aguardando muitas vezes o empecilho naquilo que nós projetamos, naquilo que nós arquitetamos e que nós sonhamos e que temos um caminho para percorrer. Mas essas coisas chegam. Mas quem sabe, eu estou falando com você agora para te dizer o seguinte: o de repente de Deus também pode chegar na sua vida. Porque de repente
Pela madrugada, Jesus está vindo sobre as águas. O de repente do Senhor pode chegar na sua vida e você viver um novo momento. O texto mostra que Jesus foi em direção aos discípulos, andando sobre as águas. Eles foram surpreendidos, de repente chegou ali, era a presença do Senhor, era o Senhor, para direcionar as coisas de novo. Jesus pode estar agora, justamente agora, caminhando em direção à sua embarcação, caminhando em direção à sua vida, caminhando em direção a esta situação, a esta história. Creia nisso, que a qualquer hora o Senhor chegará em direção à sua embarcação. Ele está caminhando sempre em direção à embarcação de alguém para socorrer, para abençoar, para estender a mão. Mas nós olhamos nesse texto ainda, segunda lição, versículo 51. No momento de medo e no momento de temor desses discípulos. Por quê? Porque o vento estava soprando forte. O vento estava soprando forte, mas no versículo 51 diz que aquela situação muda. Quando Jesus chega ali, quando ele entra no barco, diz que o vento se cessa. O vento se cessa, o vento se cessou. A calmaria chegou no ambiente. O que nós podemos aprender com isso? Que em meio ao temor, em meio ao medo que ventos contrários geram para a nossa vida, podemos também confiar no Senhor a tal ponto que podemos vivenciar o sobrenatural, vivenciar o novo, vivenciar o extraordinário de Deus, vivenciar um tempo diferenciado. João capítulo 11, Marta e Maria, diante de um fato extremo, estamos falando de uma perda, estamos falando de uma situação grave. A princípio, Lázaro estava gravemente enfermo, manda informar a Jesus. Depois de alguns dias, Jesus chega lá na aldeia de Betânia. Lázaro já estava morto. Morto de 4 dias já estava se fazendo. Mas o extraordinário, o milagre, aquilo que não está na compreensão e nem na lógica, aquilo que não está no alcance da medicina, acontece aqui. O Senhor traz a vida a Lázaro de novo. O Senhor ressuscita a vida de Lázaro. Isso é algo extraordinário. Não há explicação lógica para isso. Mas o Senhor fez isso na família de Marta e Maria, trazendo a vida a Lázaro de novo. O de repente de Deus pode chegar. O de repente de Deus pode chegar agora para a sua vida, pode chegar hoje. O Senhor pode visitar e ir em direção à sua embarcação e trazer calmaria na sua vida. Lucas capítulo 7 é a história do centurião de Cafarnaum. O Senhor chegou ali. Uma palavra que o Senhor liberou. O criado daquele centurião experimentou a cura. Experimentou algo novo. O Senhor chegou na casa de Jairo e ele ordena para que a vida voltasse sobre aquela garota. E assim aconteceu. A garota foi ressuscitada pelo Senhor, viveu a ressurreição, viveu algo extraordinário. Que o de repente do Senhor, como foi com esses discípulos, houve medo dos discípulos, houve medo entre eles do próprio Pedro, mas Pedro, quando avistou, disse: se é o Senhor,
me chama, me manda ter contigo. Ele disse: venha. Ele desce do barco e começa a andar sobre as águas. Confie no Senhor. Há um tempo abundante de Deus para a sua história de vida. Há um tempo novo do Senhor para a sua história de vida. Ande sobre as águas. Viva algo extraordinário na sua vida. Se prepare para andar sobre as águas. O Senhor vai segurar nas suas mãos. O Senhor vai continuar te dando graça até esse dia, até esse momento. Ele vai continuar te abençoando e te ajudando. Confie no Senhor. Essa é a reflexão que eu queria fazer com você, pensando na palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa e abençoe a sua família ricamente, poderosamente. Fique com Deus. Fique em paz. Fique na paz do Senhor. Um forte abraço. Fique com o Senhor.